Olá, bem-vindos ao podcast High Connection. O nosso tema de hoje, você cria a sua realidade. Quando nós falamos você cria a sua realidade, já nos diz que nós somos responsáveis por tudo aquilo que faz parte da nossa vida. De fato, tudo que faz parte da nossa vida faz parte da nossa vida. Como consequência, faz parte da nossa realidade. Agora, como que nós criamos a nossa própria realidade? Nós criamos a própria realidade a partir da forma como nós nos sentimos, como nós definimos aquilo que nós somos. No mental, nós vamos definir. No emocional, nós vamos sentir como nós somos na relação com nós mesmos e como nós nos sentimos na relação com o nosso mundo, com as pessoas e com as situações. Eu parto do princípio que nós temos três verdades. Nós temos a verdade do inconsciente. Nós temos a verdade do consciente. E nós temos a verdade do subconsciente. Nós temos três referências. Nós temos a nossa referência de natureza, nós temos a nossa referência de processo de vida e nós temos a nossa referência da nossa própria essência. Então, se nós temos três verdades e nós temos três referências, significa que nós temos uma espécie de tríade que compõe a multiplicidade daquilo que nós somos e que representa a nossa verdade. No nosso consciente é tudo aquilo que você já conseguiu transcender do inconsciente para o consciente. De tudo aquilo que você conseguiu emergir do que está ao seu consciente, subconsciente, para o seu consciente. Eu acredito que nós evoluímos do inconsciente para o consciente. O inconsciente, ele representa o lado escuro, porque estou inconsciente. Eu não percebo a realidade, eu não percebo o que está acontecendo de forma consciente, mas eu percebo de forma inconsciente. Mas como está inconsciente, o meu mental não consegue perceber o que está inconsciente. Portanto, é através do processo de transição da inconsciência para a consciência que nós vamos percebendo aquilo que nós somos na relação com tudo que faz parte da nossa vida. Se nós evoluímos da inconsciência para a consciência, no meio do caminho, nós vamos ter duas possibilidades de conseguir aceder, de conseguir chegar nesse objetivo que é a consciência. Por que a consciência é o objetivo? Porque quando nós estamos conscientes, nós estamos cientes, nós compreendemos, nós percebemos a ação, reação, ato, consequência, causa e efeito daquilo que nós mesmos despertamos a partir do nosso interior e que foi gradativamente criando conexões através de aspectos daquilo que eu sou. Ou seja, no despertar da força, e o despertar da força está o livre-arbítrio, livre arbitragem, ou seja, como eu vou definir. No despertar da consciência está uma escolha. Eu faço uma escolha toda vez que eu desperto isso. Então, eu tanto desperto uma força inconsciente, como eu desperto uma força consciente, como eu desperto uma força subconsciente. Como consequência, se essas três forças elas estiverem em comum acordo, nós vamos ter três forças que se juntam
e nos ajuda a expandir na relação com a nossa vida. Entretanto, se nós tivermos uma verdade aqui no inconsciente que difere daquilo que eu quero no meu consciente e que for em desacordo ou não estiver conectada e reverberando na mesma frequência daquilo que representa o nosso subconsciente, você vai gerar no seu interior uma sensação de separação, de conflito. O conflito com o seu mundo exterior nada mais é do que um conflito no seu próprio interior a partir da sua verdade do inconsciente, verdade do consciente e verdade do seu subconsciente. Estas três verdades, essas tríades, elas representam a sua natureza de processo de vida, referência de processo. Na referência de processo está tudo aquilo que você acumulou no seu caminho evolutivo de forma inconsciente, que representa uma verdade, daquilo que representa aquilo que você já conseguiu perceber, a ação, reação, causa e efeito, ato e consequência, ou seja, eu estou ciente, consciente, eu percebo, eu sei que determinada força que eu desperto a partir do meu interior, eu já sei qual é o resultado que isso vai dar. Então, ou seja, a consciência é onde está o nosso poder, liberdade, controle e domínio, porque nós estamos conscientes de toda a nossa força que nós despertamos a partir do nosso próprio interior. Tá? No nosso subconsciente, entretanto, ele está portanto, ele está abaixo do nosso consciente. Então, ele vai criar, por vezes, uma verdade que pode ser diferente daquilo que eu considero como uma verdade no meu consciente ou como uma verdade no meu inconsciente. Ou seja, você vai viver ao longo da sua trajetória de vida experiências. As experiências é uma forma de você absorver o conhecimento. Portanto, a partir da emissão do seu movimento, quando você cria o movimento, você vai se envolver com o seu mundo. O primeiro envolvimento, ele é sempre emocional. Você se envolve. Depois do envolvimento, você vai perceber o que é que o movimento traz para você. É justamente no movimento que está a nossa criatividade. Como criativamente eu vou me envolver com as situações. De acordo com a verdade do meu inconsciente, do meu subconsciente, já está definido, se estiver aqui verdades divergentes, que o meu envolvimento já vai levar essas três forças, que podem criar uma expansão ou uma retração. Normalmente é justamente aqui no envolvimento, porque depois que você cria a ação, você vai fazer o movimento. E ao fazer o movimento, você vai fazer o envolvimento. E você leva toda essa sua verdade do seu inconsciente, do seu subconsciente, daquilo que você já percebeu, o quê? A existência. Como consequência, você vai para as experiências, né, contando com estas informações desta referência de processo que você possui, que engloba o seu inconsciente, o seu subconsciente e o seu consciente. Se tudo aqui estiver muito em equilíbrio, essas três forças, elas estão em equilíbrio, você vai se envolver criativamente de uma forma muito consciente, percebendo as situações, percebendo as pessoas e as situações em simultâneo. Ao mesmo tempo que você sente, você percebe, e você define, e você cria uma relação, e você troca, e você então constata. Olha, a partir dessa experiência eu absorvi esse conhecimento. E este conhecimento, ele vai me dar segurança, e esta segurança desse conhecimento vai me dar confiança. Como consequência, segurança, junto com confiança, vai fazer com que eu acredite na minha força interior e como resultado, eu vou me movimentar
muito tranquilo na relação com o meu mundo. Por quê? Porque eu estou seguro e estou confiante, eu estou acreditando na minha força interior e eu sei que eu sou uma força de realização, porque eu crio a minha própria verdade, eu crio a minha própria realidade a partir das escolhas que eu faço, da forma como eu vou arbitrar, se aquilo é bom ou mal ou o que for, né? Ou seja, da forma como eu vou definir. Eu sei, estou consciente das minhas habilidades, do meu talento, absorvido por meio das minhas experiências, onde eu me envolvi e absorvi o conhecimento que me deu segurança, que me deu confiança e que me faz eu acreditar na minha força interior de realização. Agora, se nesse inconsciente ou nesse subconsciente, estas verdades, elas estão em divergência ou elas não convergem para o meu objetivo daquilo que eu quero no meu consciente, isso então vai criar um processo de interferência naquilo que eu quero. Vamos imaginar que você tem no seu inconsciente aqui uma verdade, através das experiências que você viveu, onde você se envolveu emocionalmente com pessoas ou situações e você criou um trauma, tá? No momento, o que é um trauma? Um trauma é toda a manifestação que interfere no seu expandir, ou seja, alguma coisa interferiu na sua expansão. Houve uma retração, criou um trauma. O seu inconsciente vai registrar isso e vai acionar a sua referência de natureza. A referência de natureza é o seu lado animal, é o seu lado que defende a sua segurança e a sua territorialidade. Tá? Porque nós temos três verdades. Nós temos a nossa verdade da nossa natureza, nós somos um ser, um animal, né? O nosso corpo, né? Nós somos uma espécie que pertence à mãe natureza. Portanto, nós temos uma referência de natureza. Tá? E dentro dessa referência de natureza, nós temos os nossos instintos. E os nossos instintos primários e mais primitivos é de viver e sobreviver e manter depois esta sobrevivência. Então, isso faz parte da nossa natureza. Quer você acredite ou não, isso está no seu inconsciente, porque isso está na sua referência de natureza, e como isso faz parte da sua estrutura, do seu corpo físico, faz parte da sua estrutura de natureza da Mãe Terra, da natureza, como uma espécie no planeta Terra, todos os animais, eles vão lutar pela sua sobrevivência ou eles vão fugir pela sua própria sobrevivência. Então, quando você vive processos de luta, para lutar, ou de fuga, porque você percebe que o bicho é maior do que você, ou você não consegue dar conta da situação, e você tem medo que isso possa lhe prejudicar, é normal que você fuja das situações. Tá? Então, por uma questão apenas de sobrevivência, você vai proteger aquilo que você é. Toda pessoa que vive os aspectos muito ligados ainda a esse processo mais primitivo da mãe natureza, vai estar vendo a vida sempre como um processo de luta ou fuga. Tá? Então, significa que ela está ainda presa muito nessa questão da sobrevivência que representa essa mãe natureza. Tá? Agora, quando você já está seguro do seu território, seguro no ambiente onde você está, como consequência, você não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar em quê? Em desbravar, em conhecer o seu mundo, né? Em experienciar as coisas. Porque o seu objetivo, na sua referência de essência, é absorver conhecimento. Porque você sabe na sua alma, no ente que reside em você, a alma é o nosso ente, tá? Porque nós, seres humanos, nós temos alma. Ao contrário de todos os animais do planeta, eles não têm alma, eles possuem um espírito, e o espírito deles está preso à estrutura da mãe natureza. Nós também temos um espírito de individualidade, que me dá poder e autoridade e livre-arbítrio, livre escolha, porém os animais não possuem isso. Por quê? Porque eles não possuem alma.
Então, eles são regidos pela mãe natureza. Ainda não desenvolveram a inteligência de percepção da relação e definição e julgamento a partir de uma análise das situações, porque isso só é possível para quem tem inteligência, porque desenvolveu a sua capacidade cognitiva. Né? Ou seja, a cognição faz com que eu consiga compreender o que está envolvendo a situação de uma forma mais ampla. Eu não vou estar lutando ou fugindo. Não, eu vou observar e vou ver como que eu consigo fluir através das experiências criativamente para absorver o conhecimento, né? Mas, se você, nesse seu processo de envolvimento, você sofreu algum trauma, isso vai ficar registrado no seu inconsciente. Então, no seu inconsciente, você lá passou por uma experiência onde, de repente, você foi reprovado, não foi reconhecido, não foi valorizado, ou falaram para você: nossa, você é um atrapalhado, você não faz nada direito. Às vezes isso vem das pessoas que você mais ama na sua vida. Às vezes pode vir do seu pai, da sua mãe, da sociedade de uma forma geral, da religião, da sociedade, da estrutura da sociedade. Então, criar traumas que interferem na sua evolução enquanto pessoa e na sua evolução também enquanto uma alma em evolução, que seria o seu lado espiritual neste planeta, é super fácil. Portanto, a única salvação que você tem para você não ficar dentro desse processo inconsciente, regido pelos medos que você talvez ficou gravado no seu subconsciente, é você ter a consciência, né? Então, ou seja, o seu objetivo é chegar nesta consciência. E tem um caminho que eu vou falar para você e vou explicar muito bem esse caminho todo de como é que faz isso. Então, ou seja, você tem essa referência de natureza, tá? Você tem essa referência de processo. Tudo que você viveu é uma jornada, é a sua jornada evolutiva. Para quem acredita em espiritualidade, essa jornada evolutiva, ela corresponde desde o momento do seu nascimento até o momento presente. Ok? Mas para quem acredita nessa espiritualidade, tudo aquilo que está desde o momento do seu nascimento já representa um processo que está se iniciando a partir de um processo que foi finalizado. Portanto, ou seja, eu acredito que a vida é como se fosse uma espécie de ano letivo, tá? Se você, no final da sua vida, você não tem nenhum trauma, não tem nenhuma verdade nesse seu subconsciente que está interferindo na sua evolução, num próximo ano letivo, porque você foi um bom aluno, um exemplar aluno, não ficou com nenhuma dependência, porque se você ficou com alguma dependência, tudo aquilo que você depende significa que você está preso àquilo, você depende daquilo. Se você não tem nenhuma recuperação, ou seja, você não precisa recuperar alguma coisa que você perdeu, se você não tem que fazer nenhum processo de adaptação depois que você recuperar o que perdeu e se libertar das suas dependências, porque você não traz nada disso, significa que nessa vida você vai nascer num ambiente muito seguro, muito bem estruturado, tá? A sua realidade já vai corresponder àquilo que você já galgou, àquilo que você já conquistou dentro da sua jornada evolutiva que transcende essa própria vida. Mas aí você me pergunta: Carlos, mas eu não sei das minhas vidas passadas. Ou você pode dizer: eu não acredito em vidas passadas, porque na minha religião não acredito em vidas passadas. Aqui a questão não é você acreditar ou não acreditar, mas se você acredita na espiritualidade, tá? E na espiritualidade que eu divulgo e que eu comunico e que eu expresso, tem que existir vidas passadas, porque senão não faria sentido uma pessoa nascer numa determinada condição e uma outra numa outra determinada consciência, ou numa outra situação. Por que que uma pessoa nasce na escassez e uma pessoa nasce na riqueza? Por que que uma pessoa nasce num ambiente amoroso e uma pessoa nasce num ambiente conflituoso? Isso significa que tudo isso está dentro do seu registro evolutivo de processo, tá?
em algumas vertentes, é chamado de registro acástico, que é como se fosse o seu livro da vida, onde tem todas as páginas de tudo aquilo que você andou escrevendo. Então, vamos imaginar que você lá no seu inconsciente, você viveu um trauma, tá? Onde você ficou magoado, você ficou decepcionado, você criou uma dúvida sobre o seu próprio valor, ficou ressentido, ficou com raiva, passou pela vida, tentou resolver isso, mas não conseguiu. E normalmente todos os traumas que você viver, que você não for resolver na sua vida, chega na velhice, a tendência de você ficar solitário e sentir um vazio na sua existência é muito grande. Então, vamos imaginar que você então chegou nessa velhice, onde você não resolveu esses seus traumas, esses seus conflitos, esses seus medos, tudo aquilo que está retraindo a sua evolução, porque você está preso naquele acordo que você fez no seu inconsciente, onde eu não presto para nada, vai ver que eu sou um fracassado, não consigo dar conta das coisas, vai ver que ninguém me ama, né? Vai ver que eu não mereço, né? E isso faz você retrair, você vai ficando meio que sozinho, né? Aí você vai perdendo os entusiasmo pela vida. Vamos imaginar que aí você morre nesse tipo de cenário, tá? Você vai nascer depois, num cenário, onde você vai perceber que não vai ter atenção do pai, não vai ter atenção da mãe, não vai ter segurança nem confiança, você não vai ter uma aprovação, você não vai ter incentivos, você vai se sentir exatamente como na velhice, sozinho, desamparado, desprotegido, que faço as coisas para os outros, mas não sou reconhecido pelo meu valor, não sou reconhecido por aquilo que eu faço. E, como consequência, é criado esta realidade para você viver. Portanto, eu sempre vejo a vida num processo muito mais amplo, sempre vi a vida de um processo muito mais amplo do que eu percebia desde criança, a forma como as pessoas tinham uma noção da vida. Então, eu percebi que algumas pessoas elas estavam muito presas às imagens dos acontecimentos e elas não questionavam as coisas, elas se adaptavam às situações, instituíam isso como uma verdade, aquilo ficava incorporado dentro da estrutura deles, e isso começava a fazer parte da verdade deles. Mas para mim não fazia sentido. Não fazia sentido certas e determinadas situações, e eu já comecei a questionar muito cedo, e a partir daí começou todo o meu processo e a minha trajetória de compreender exatamente como tudo isso daqui funciona, né? Porque para mim o universo é uma estrutura organizada que visa equilíbrio. Então, ao ver uma pessoa desorganizada e desequilibrada, que não corresponde ao universo e à própria natureza, porque a natureza é muito equilibrada, né? Existe toda uma estrutura muito bem equilibrada. Então, significa que existe alguma coisa ali que não está legal. Então, ou seja, se tudo no universo é uma grande organização, uma grande estrutura, né, onde tudo está em equilíbrio, se você viveu as suas experiências onde gerou um trauma e que você desestabilizou, desestruturou o seu emocional, o seu mental, né, desestruturou aquilo que você é, desorganizou você internamente, então e se imagina que você morre, né, nesse tipo de situação, a probabilidade de você nascer nesse mesmo tipo de situação é muito grande. Então, eu acredito que cada vida, ou a vida, ela é uma oportunidade de você conseguir transcender todas essas verdades criadas a partir das experiências vividas que você definiu, que você sentiu e que você criou como sua verdade, a vida. Então, ela traz uma nova proposta. Ou seja, você só vai evoluir para o novo, como é óbvio, né, se você eliminar o velho, né? Então, ou seja, uma doença, um conflito, um problema é algo velho que não foi
concluído. Às vezes terminou, mas não concluiu. Como consequência, se isso afetou a tua ordem, o teu equilíbrio, né, desorganizou aquilo que você é, afetou a sua expansão e o seu movimento para que você possa evoluir, então isso já criou aquilo que se chama de karma negativo. O que é o karma? Karma é ação, tá? Então, ou seja, as suas ações contribuíram para esse processo. Por quê? Ação do quê? De uma escolha. Ou seja, não tem como você fugir da escolha. Porque mesmo quando você escolhe não escolher, você escolheu não escolher. Então, o livre-arbítrio e a livre escolha é algo que você faz constantemente. E de acordo com a definição que você vai criar, como você se sente, você vai sim criar a sua realidade. Por isso que, para mim, espiritualidade ela começa por um processo único, de você se tornar responsável pelo cenário da sua própria existência, porque você mesmo cria o cenário da sua própria existência. Para algumas pessoas ouvirem isso não é muito legal, principalmente se elas não tiverem aqui uma boa formação de consciência amorosa, ou seja, elas percebem que a vida realmente é um processo de ensino e aprendizado, e que elas não têm que saber de tudo, porque elas estão aqui para ir aprendendo na relação com as experiências, você vai se sentir, então, culpado. Então você corre esse risco. Ah, então quer dizer, Carlos Lourenço, que se eu criei tudo isso, nossa, minha vida não está nada legal. Então eu sou culpado disso. Não, culpado você não é, mas o responsável você sempre vai ser. A culpa, ela é a constatação de que você não percebeu absolutamente nada. Porque quando você percebe, você nunca vai ficar com culpa, mas você vai sim se sentir responsável. E aí, então, você vai perceber aqui o quê? Que está faltando algum conhecimento. Alguma escolha eu fiz que contribuiu para isso. O que é que me interessa aqui? É observar onde é que está essa escolha, onde é que estão esses registros daquilo que eu defini, para que eu possa romper, revogar e destruir estas referências e criar novas referências. O problema é que o ser humano ele não tem condições, por vezes, de análise das situações, ele não foi passado para ele um conhecimento de como nós funcionamos, então ele fica perdido dentro desse processo. Porque ele vai para a religião não lhe dá essas instruções, muitos terapeutas também demoram muitos anos, de acordo com os desenvolvimentos que foram criados, né? Eu sou formado em psicossíntese na Revision de Londres, sou formado em filosofia, né? Me formei também em arte, porque eu sempre achei a vida como um processo artístico e criativo, e sempre gostei de desenvolver as minhas capacidades criativas e continuo desenvolvendo as minhas capacidades criativas. Hoje eu uso a minha arte na criação de exercícios, de cursos, de dinâmicas que eu dou para os meus clientes, para os meus alunos, né? Todo o meu trabalho foi criado por mim, né? Eu criei o pH Vida, o potencial humano de vida, eu criei o sistema de equilíbrio energético, eu sou um criador, porque eu cheguei a um determinado momento que eu percebi que o que me aproxima do criador é eu transcender a criatura e ser um criador. Eu tenho que deixar de ser a referência de natureza, ser uma criatura que vive nesse planeta, e eu perceber que eu tenho uma alma, que eu tenho uma consciência, que eu tenho a capacidade, através da minha inteligência, de perceber a realidade, e eu tenho, sim, o poder de criar. Eu tenho uma força capaz de realizar. Eu posso realizar de uma forma consciente, construtiva, que favorece a minha vida, que favorece aquilo que eu sou, porque o meu despertar de amor próprio, autossobrevivência do inconsciente, da mãe natureza, se transformou em amor. Por quê? Porque na referência de natureza, a questão de proteger o seu território, proteger a sua sobrevivência e manter a sua sobrevivência, depois de que você ultrapassa essa referência da natureza, isso se transforma em consciência amorosa. O que é a consciência amorosa? A consciência amorosa é perceber
que tudo começa pela autopreservação. O amor nasce da autopreservação. Para que o amor possa nascer através e por meio, né, desse despertar dessa consciência da necessidade de se autopreservar, eu tenho que ter transcendido o processo de sobrevivência e de manter a sobrevivência. Porque aí eu já estou seguro e eu vou apenas agora cuidar, preservar, zelar pela minha integridade mental, emocional e física. Porque eu amo aquilo que eu sou, protejo aquilo que eu sou. Eu sou uma força favorável àquilo que eu sou. Eu não estou em conflito com aquilo que eu sou, porque eu não estou subdividido entre traumas do inconsciente, verdades do subconsciente, que estão em conflito com a minha consciência, porque na minha consciência eu quero sempre evoluir. Portanto, é na consciência que está a sua espiritualidade, e espiritualidade aqui tem a ver com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Espiritualidade não tem nada a ver com ficar rezando e acendendo velinhas, são rituais espirituais. Isso não tem a ver com espiritualidade. A espiritualidade é, sem sombra de dúvida, subconsciente, inconsciente, de que a espiritualidade é um processo de desenvolvimento constante de um despertar de consciência. Porque é na consciência que você percebe o ato da consequência, causa e efeito e ação-reação. Portanto, você não vai, pura e simplesmente, sair assim, loucamente pela vida, vivendo por meio da catarse, da perda, do mal-estar, do problema, do conflito, né? Que muitas vezes a pessoa passa por isso, para de repente ela perceber que ela tem que valorizar a vida, tem que respeitar as diferenças, tem que saber amar, né? Tem que saber se proteger e uma série de coisas. Portanto, no caminho da inconsciência para a consciência, desculpa, no caminho da inconsciência para o caminho da consciência, no meio do processo, nós temos a catarse sempre e nós temos a pré-consciência. Então, ou seja, o que é a catarse? É por meio da experiência negativa que você vai perceber a existência. Ou, pela pré-consciência, você percebe a existência. Como consequência, você transcende para a consciência. Tá? Ou seja, você está ali vivendo a sua experiência e, de repente, você passa por um processo onde você perde o emprego, a pessoa te abandona, né? Você sofre um acidente, aparece uma doença, né? Alguma coisa ali está afetando a tua hora e o teu equilíbrio. No momento daquele mal-estar todo, que é a catarse, você percebe que você precisa valorizar a sua vida. Você percebe que você precisa proteger o seu dinheiro, proteger as suas coisas, porque você foi ingênuo e aí por conta disso você foi logrado, ludibriado e enganado, porque todas as suas vulnerabilidades vão estar sempre relacionadas com a falta de consciência, né? E aí, então, você percebe que no momento que você tem consciência, você não vai ser enganado, ludibriado, ninguém vai te passar a perna, você vai estar ali muito bem, tranquilo, observando que cada um se movimenta pelo seu interesse. Você vai negociar o seu interesse com o interesse do outro, né? Você vai negociar as suas satisfações, você vai saber negociar você na relação com os outros para que possa estabelecer uma relação de comum acordo que favoreça ambas as partes, que não haja uma submissão, que não haja uma exclusão de nenhuma das partes, porque se isso acontecer, vai gerar uma relação egoísta, onde você se anula ou você só pensa em você, ou o outro se anula, ou o outro tenta favorecer a você e esquece dele mesmo. Então, ou seja, não vai funcionar, né? Então, vamos imaginar que você tem aqueles traumas que você viveu lá no seu inconsciente, chegou lá naquele final daquele ano letivo, você não resolveu, você vai nascer dentro desse mesmo cenário. Então, é justamente do 0 até os 21, dos 3 setênios, que você tem você vai viver os processos inconscientes, porque o cérebro demora 21 anos para se formar. Então, ou seja, só depois dos 21 é que você assume a maioridade. Ou seja, é quando você está mais ciente. Tem pessoas que nem com 80 conseguem estar cientes, né? Da relação com o seu meio, da relação com a vida. Tá? Tudo isso é o que te interessa.
O problema é que você está dentro de um sistema que eles não querem que você desperte a consciência. Eles querem que você fique preso no Matrix, que você fique preso nas experiências, e o sistema, ele quer que você se preocupe tanto com a sobrevivência e manter a sobrevivência, porque se no momento que você estiver seguro e essa segurança que você tem desperta para uma natureza espiritual de realizar para servir ao próximo o que você quer, porque você não tem referência de escassez no seu inconsciente, você não tem lá no seu subconsciente, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, portanto, você não tem referências que estão atrapalhando a sua prosperidade, a sua abundância, você vai fazer como uma expansão daquilo que eu já sou. Eu sou, então eu vou expandir, né? Agora, se eu não sou, eu vou criar mecanismo compensatório dentro do mecanismo de autossabotagem, que é uma das minhas especialidades. Ou seja, você vai querer compensar. Eu vou querer dinheiro para eu estar seguro. Eu vou querer poder para eu me autoafirmar. Eu vou querer dominar para eu me sentir seguro. Eu vou querer liderar para eu sentir que eu sou importante. Criança, criança, criança inconsequente. E às vezes essa criança inconsequente pode estar dentro de um velho de 60 anos, 70 anos, diretor de uma empresa. Solitário no seu mundo, no seu poderio, e aí vai morrer solitário. Então não importa. Pode ser aquela pessoa velha, pobrezinha, que morreu lá sem nada, como aquela pessoa rica, que também é pobrezinha, que vai morrer sem nada. Porque o que você leva é sempre a consciência. Essa é a única coisa que você leva dentro do seu processo evolutivo. Então, o seu objetivo aqui é ter uma vida equilibrada? É claro que sim. É ter uma vida próspera? É claro que sim. É ter uma vida abundante? É claro que sim. É ter uma vida boa? É claro que sim. O universo, ele é uma grandeza. O universo, ele é milionário. O universo, ele é infinito. O universo, ele não é simples. O universo é muito complexo. E você pode, sim, se conectar com toda essa grandeza do universo. E você pode, sim, se transformar numa força de realização, né? Onde você vai sentir que você expande, você vai sentir satisfação e alegria, você vai se identificar, você vai ter motivação, você vai ter entusiasmo, você vai ter muita vontade de realizar e de expandir. Por quê? Porque você está muito bem com o seu inconsciente e você está muito bem com o seu subconsciente. Eles transformaram em 3 grandes forças dentro de você que vão te levar para o seu objetivo. Rompendo então com essa, mas não pode ignorar que nós temos a nossa referência de natureza, nós temos a nossa referência de processo, conforme eu falei, que tem a ver com tudo isso que você viveu, e nós temos aqui a nossa referência do subconsciente. O subconsciente, ele funciona da seguinte maneira: tudo que você define mentalmente, verbalmente, na sua mente, isso vai criar um registro no seu subconsciente, do gênero. Alguém diz que você não presta para nada. Você vai lá no seu subconsciente, vai ficar registrado. Eu não presto para nada. Vai ficar lá. Eu não presto para nada. Registra aí no seu subconsciente. Eu não presto para nada. No seu inconsciente, você viveu uma experiência onde você gerou um resultado e aí não gerou satisfação para as pessoas e as pessoas disseram assim, pô, isso aqui tá bom, mas não está muito bom. Você sentiu que você foi desvalorizado na sua realização. Isso pode ser um trabalho de escola, tá? Isso pode ser num trabalho qualquer que você vai entregar para o seu chefe, que não é líder, né? Então, toda pessoa que atrai chefe, opressor, é porque ela já traz um problema de autoridade. Então, existe um karma. E tudo tem um sentido quando você começa a perceber o filme da vida, né? Então vai ficar registrado aquilo ali, que aquilo que eu faço não tem valor, né? Aquilo que eu não presto para aquilo que eu faço, então vai ficar essas 2 referências. Então, vamos imaginar que você tem essas 2 referências, inconsciente e essa referência do seu subconsciente. No seu consciente, na hora que você pensa assim, agora eu vou, vai vir aquela voz, vai vir aquela imagem, inconsciente a imagem daquele fracasso, daquela decepção que você teve, vai vir aquela frase mental, não vai dar certo, você não é bom o suficiente. Mas aí você está ali super empolgado.
Mas aquelas duas verdades, como elas não são verdades que estão equilibradas com esta verdade do seu consciente, o que é mais pesado sempre vai ganhar. Infelizmente, o mais denso sempre ganha, né? Por quê? Porque você tem que se libertar do denso, porque você evolui do inconsciente para o consciente, do denso para o sutil. Você evolui do escuro para o claro, né? Ou seja, da inconsciência para a consciência, né? Então, aí você vai com toda aquela expectativa de que vai dar tudo certo, e aí de repente, sabe, murcha. Você já viveu essa experiência? Eu tenho certeza absoluta que você já viveu isso. Não existe ser humano que não tenha criado essas expectativas. Agora, você só cria essas expectativas de que aquilo vai resolver o seu inconsciente ou vai resolver o seu subconsciente, porque você lá criou um registro de desvalorização de que eu não sirvo para nada. Então, imagina, tudo no universo serve, presta e é útil. Não existe no universo tudo que existe, tudo, não existe o inútil. Essa palavra para o universo, o inútil, não existe. Quem criou o inútil, não presta e não serve, foi o ser humano. Para o universo isso não existe. Aquilo pode não ser útil para mim, mas será útil para alguém. Aquilo não presta para mim, mas prestará para alguém. Então tudo serve, pode não servir para mim, mas pode servir para você. Então eu não posso dizer que aquela pessoa não presta, não serve, não é útil. Ela não presta, não serve, não é útil para mim, mas ela pode servir, ser útil e servir a alguém. Portanto, ela vai com certeza encontrar alguém, porque talvez ela não esteja sintonizada com aquilo que eu sou. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo, que você gosta de tirar o valor dos outros e você gosta de fazer as pessoas se sentirem desvalorizadas, se você gosta de fazer a pessoa se sentir inferior, né? Então é claro que você vai fazer aquela pessoa se sentir inútil, imprestável, errada e desvalorizada, ok? Bem, segue o raciocínio. Então isso significa que essa pessoa que você está atraindo, que está não reconhecendo o seu valor, desvalorizando, rejeitando e passando a sensação de que aquilo que você faz não é grande coisa, não te dá a atenção que você quer, é porque isso já ficou registrado lá no seu inconsciente e já tem uma definição no seu subconsciente. Então você vai atrair. Aí é por isso que você vai atrair aquele chefe que vai chegar para você. Um bom exemplo, quando você tem esses tipos de situações dessas três verdades, né? Porque você cria a sua própria realidade, mas você tem essas três verdades, a verdade do inconsciente, que você não, aquilo que você faz nunca não gerou, não foi bom o bastante para aquela pessoa e você se decepcionou, e aquilo que você faz, você definiu que não presta para os outros. Então vamos imaginar, vou dar um exemplo muito prático. Vamos imaginar que você chega lá na frente daquele chefe ou de uma pessoa que você quer valorização e você quer reconhecimento porque você projetou essa expectativa sobre aquela pessoa. Normalmente, você vai criar essa expectativa por pessoas que você sente que elas são mais altas e mais superiores a você, porque você tem um complexo de inferioridade. Então, ou seja, o seu chefe, você vai querer justamente passar essa ideia para ele, né? Então, quando ele te pede uma coisa, na hora, o teu inconsciente vai acionar. Nossa, uma oportunidade de eu mostrar que eu tenho valor. Ah, não, agora. E o seu subconsciente, não sei, hein? Porque lá está dizendo que você não vai dar certo. Esse aqui o inconsciente vai achar que é uma oportunidade para tentar resolver o que está preso no inconsciente. O subconsciente vai duvidar. Ele vai duvidar. Porque está lá dizendo que não, eu não presto para nada. Aquilo que eu faço não é bom. Aí quando você vai fazer, aí teu chefe pede para você fazer alguma coisa, na hora você vai encarar como uma oportunidade para você resolver o seu inconsciente e para você provar para o seu subconsciente que você não é nada daquilo. Não, eu não sou, eu sou, eu tenho valor, eu quero mostrar que eu tenho valor, né? Aí vamos imaginar que ele pediu para você fazer um bolo, tá? É um exemplo banal, mas que ilustra muito bem isso. Aí você pega e você vai fazer o bolo. Aí você faz o bolo para aquele chefe, que não é um líder, tá? Porque se você atrai chefe,
é porque você ainda tem complexo de inferioridade. Quando você atrair líder, você vai perceber que esse líder ele vai multiplicar a liderança, ele vai te passar muito conhecimento e ele vai te dar autonomia, ele vai confiar naquilo que você é. Isso significa que você já ultrapassou e transcendeu esses problemas do inconsciente e do subconsciente, ok? Pronto. Só para você se localizar aí na sua realidade, onde é que você está. Tá? Aí você vai fazer o seu bolo, você chega para lá e você dá pro. Você fez com todo carinho, com todo amor, você se preocupou, não, agora eu vou fazer bem feito, nós fazer um bolo lindo, com todo o teu conhecimento, com muito amor, com muita dedicação, você faz o bolo. Chega lá e mostra pro chefe esse bolo. Chega lá, o chefe diz assim: "Ah, tá bom". Mas ele dá uma olhada: "Ah, tá bom". "Ah, mas você não vai experimentar?". Aí ele pega, corta um pedaço, tá bom". "Ah, mas se fosse de cenoura, seria melhor". Você fez um bolo de baunilha. Aí, na hora, você olha para o seu bolo de baunilha e você vai sentir que aquele bolo não presta para nada, você não serve para nada, inconsciente, subconsciente. A minha obra, a minha realização é péssima. Conflito de realização, já está te tirando totalmente da espiritualidade, porque você é uma força de realização. Você vai definir que você não presta para fazer e para realizar naquele momento. Porque tem esse acordo lá. Por isso que eu me especializei em romper com esses acordos. E faço isso nas minhas mentorias e faço isso nos meus cursos. Não dá para... Eu passo bastante conhecimento, mas tem para os meus seguidores, mas tem coisas que você tem que entrar lá no inconsciente e quebrar com aquilo, e no subconsciente, no inconsciente, você tem que destruir aquelas referências. E isso eu faço através das dinâmicas da minha mentoria, ou eu faço através dos meus cursos, eu conduzo as pessoas para esses processos. Não dá para pura e simplesmente você ignorar isso e você achar que você vai conseguir resolver isso sem romper com esses acordos ou entender isso tudo, porque isso é a sua vulnerabilidade e as suas fragilidades. Portanto, essas verdades, elas precisam estar equilibradas. E é claro que quando você tem essas verdades, muitas vezes você olha para aquela pessoa e ela diz: "Não, vem aqui que a gente vai resolver tudo", e você vai acreditar, porque você quer essa luz para resolver as suas coisas. A sua intenção não é resolver as coisas, né? Então você não pode me procurar e tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que percebem que você tem essas vulnerabilidades por falta de conhecimento e vão dizer: "Não, vem aqui nesse fim de semana fazer esse curso porque você vai, ascender". Aí você, nossa, eu vou fazer isso porque você está preocupado com o resultado daquilo que você quer resolver. Não. Você tem que preocupar com a causa. Onde é que está a origem? A origem. A origem. A origem. Para você entender o porquê que você está vivendo isso hoje. Isso é uma pessoa inteligente. Isso é uma pessoa consciente. Isso é uma pessoa que não está pura e simplesmente vivendo por viver. Ela está entendendo o que é que ela está fazendo aqui, ela está compreendendo, ela está percebendo o que é que ela está fazendo aqui, e ao mesmo tempo ela está curtindo isso tudo, e ela não está pensando em nada disso, e ela flui com alegria e com leveza, né? Portanto, você não vai ficar o tempo todo atento a tudo, não. Você está super tranquilo, super de boa, né? Mas com consciência, amor próprio, da autopreservação, já transcendeu, né? Aquela questão mais primitiva sua, você já percebeu que você é uma força de realização e você vai realizar. Pronto. Aí você, naquele momento, vai olhar para aquele seu bolo. Não presta para nada. Você volta frustrado com o seu bolo. Você resolve, então, fazer um bolo de cenoura. Aí você faz o bolo de cenoura e leva para o chefe. Chega lá, o chefe diz assim: ótimo, bolo de cenoura. Aí você meio que dá um sorriso. Na hora que você dá um pequeno sorriso de satisfação, porque você fez o bolo de cenoura, às vezes, que ele gostou, né? A sensação do efeito gaita, tá? Aí ele pergunta assim: mas se tivesse um recheio, ficaria muito melhor. Efeito gaita. Traumatizou, inconsciente. Aí o subconsciente, viu? Eu não disse, você não prestava para nada. Aí você vai frustrar de novo. Em nenhum momento você vai questionar. Volta você de novo. Você vai lá e faz outro bolo de cenoura e faz com recheio. A tentativa de agradar o outro para se sentir valorizado e reconhecido. Você faz isso? Fica ali tentando agradar as pessoas para ver se ela te ama, para ver se ela vai ficar com você para sempre na sua existência. Você faz isso? Meu Deus. Quanta falta de consciência. Vai sofrer. Vai sofrer. Por quê? Porque você vai passar pela catarse, que é o sofrimento de não perceber o que você está fazendo. Pré-consciência para você ir para a consciência. Lá volta você com o bolo agora com recheio. Aí, mas é um recheio de baunilha. Se fosse de chocolate era melhor.
Novamente, você sofre uma outra decepção. E assim vai. Você vai, faz o recheio que ele quer, aí ele vai dizer que falta cobertura, ele vai sempre achar um defeito, e mesmo quando estiver perfeitamente de acordo com aquilo que ele quer, ele vai dizer que tá bom, mas ele não vai dizer assim, nossa, como isso tá maravilhoso, nossa, você é muito bom nisso que você... É isso que você quer ouvir. Porque se você tem um complexo de inferioridade e você tem uma carência de autoafirmação e você tem necessidade de reconhecimento por meio dos outros, porque você não sabe reconhecer o seu próprio valor, e isso está te gerando uma vulnerabilidade, porque as pessoas elas só vão te valorizar e reconhecer o teu valor a partir daquilo que você vai gerar de resultado, que tem a ver com aquilo que elas querem, de acordo com o interesse delas, mas elas não vão te dar o reconhecimento por tudo que você fez, que você foi colher os ovos, você plantou o trigo para fazer aquele bolo, elas não vão te dar esse reconhecimento. Elas vão te dar um reconhecimento se aquele resultado estiver de acordo com aquilo que elas querem. Agora, se você é uma pessoa que quer reconhecimento por todo o seu esforço, isso, e a única pessoa que pode dar esse reconhecimento é você para você mesmo. Então desista, né? Agora, eu lembro de uma cliente minha que ela tinha um chefe exatamente assim. Aí eu disse para ela, olha, próxima vez que ele pedir para você fazer alguma coisa, veja o que é que ele quer e faça. Aí ela fez. E aí, na hora que você apresentar, observe a reação dele. Ele vai dizer que tá bom, mas podia ser diferente. Nesse momento, você vai dizer o que é bom para você, como que você quer, né? Aí ela entregou, aí ele disse, tá bom, mas poderia estar... eu faria diferente, não sei o quê. Ou seja, naquele momento, ia acionar lá o inconsciente dela, não presta. E o outro subconsciente, meu Deus, já estava tudo ali, já descrito, né? Já estava tudo ali, já feito o cenário, né? Ok, aí ela percebeu na hora, porque eu já tinha dado sobreaviso para ela, né? Aí ela pegou e disse assim: ok, olha, você pediu para eu fazer esse projeto. Eu fiz o projeto de acordo com o meu conhecimento. De acordo com o meu conhecimento, esse é o resultado de como eu vejo esse projeto. Agora, se não é de acordo com o seu conhecimento e como você quer esse resultado, então você, como meu líder, eu agradeço que você me passe todas as informações que você possui, toda a sua expertise que você tem, todo o know-how, para que eu possa gerar o resultado que você quer. Eu preciso que você replique o seu conhecimento, que é para eu poder fazer de acordo com aquilo que você quer, para você justamente não precisar mais se preocupar em ter que supervisionar ou ver se eu estou fazendo de acordo com aquilo que você é, porque eu vou fazer de acordo com aquilo que eu considero de acordo com o meu conhecimento. Agora, o meu conhecimento pode não estar em equilíbrio com o seu conhecimento, como consequência, o meu resultado pode não ser o mesmo resultado que você faria. Para eu poder fazer o seu resultado, eu preciso que você me dê o seu conhecimento. Então, me dê o seu conhecimento. Lidere como um bom líder. Repassa o seu conhecimento, multiplique a sua liderança. No fundo, era isso que ela estava dizendo, né? Ela fez isso só uma vez. Aí ela questionou a questão, exigiu que ele desse as instruções e passasse para ele todo o conhecimento para ela poder fazer o projeto. Ela fez o projeto, ele não pôde reclamar, porque ele passou o conhecimento, ele disse como é que era para fazer, então ele não ia poder dizer aqui não está bem, aquilo não está bem, porque se ele fosse fazer isso, ele ia estar dando tiro no próprio pé. Porque a necessidade dele de mostrar que o outro não faz bem feito fazia com que ele se sentisse superior. Então ele precisava fazer o outro se sentir inferior e menor do que ele para ele tentar se autoafirmar. E ela, como tinha necessidade desse reconhecimento, porque ela tinha um complexo de inferioridade, eles tinham uma cumplicidade. Entendeu? Então, ou seja, quando você quer reconhecimento, você vai atrair pessoas que não sabem reconhecer o valor do outro, só sabem reconhecer o seu próprio valor, porque ela é exatamente igual a você. É isso que você não percebe no seu consciente, porque você está preso no seu inconsciente e no seu subconsciente. E isso tudo cria essas verdades, essas três verdades. Agora, o nosso inconsciente, eu digo que é o vilão da história, que é onde surgem os mecanismos de autossabotagem, mas o inconsciente, ele tem um poder de criação fantástico, tanto quanto o subconsciente. Então, imagine você, sem essas referências negativas do inconsciente, sem essas definições do seu subconsciente, e você em equilíbrio como uma força que segura, confiante, que acredita na sua realização e você ir para a vida. É esse o seu objetivo.
tudo que você está fazendo na sua vida é porque você quer chegar nesse objetivo. Se você é uma pessoa que você quer sucesso, é porque você tem algum trauma. Se você é uma pessoa que quer poder, é porque você tem algum trauma. Se você é uma pessoa que é autoritário, você não tem autoridade nenhuma. Você tem trauma. Se você é uma pessoa que é centralizadora, tem trauma. Se você é uma pessoa que você não sabe receber, que só a sua verdade é a verdade absoluta, tem trauma. Se você é uma pessoa que não sabe agradecer, tem trauma. Se você é uma pessoa que tudo que faz fica à espera que as pessoas digam que você é ótimo, maravilhoso, e as pessoas não lhe dão isso e você se sente desvalorizado, tem trauma. Então, enquanto você não resolver o equilíbrio do subconsciente, do inconsciente, em equilíbrio com consciência, com a sua consciência, você vai ter esse efeito gaita que eu falo. Sabe essa sensação? Agora vai dar, e... Nossa, pô, não deu. Eu agora achei o amor da minha vida, o amor da sua vida, um grande cafajeste. Grande. Você se decepcionou. Nossa, aí a pessoa diz assim, eu me decepcionei no meu relacionamento. Decepcionei com o João no meu relacionamento. Não, você se decepcionou foi com você. O João não te decepcionou. Você criou um João na tua cabeça que não é aquele João que você foi se relacionar. Aí, quando a realidade mostrou quem era o verdadeiro João, que não se encaixou no João que você criou na sua cabeça, porque era esse João que você queria para você se sentir amada, valorizada, reconhecida, idolatrada, sei lá o que você projetou aí, né? E aí ele não corresponde a isso, porque você estava tão cega na inconsciência, não estava vendo. Aí você vai viver essa frustração desse fracasso, né? Porque toda essa decepção deste fracasso que você sente nas suas realizações é porque você já tem registrado no seu inconsciente, no seu subconsciente. E dentro do matrix das experiências, do cenário, você vai atrair pessoas e situações que elas só vão mostrar qual é a sua verdade, aquilo que você é, aquilo que você emana e que atrai pessoas e conexões com aspectos daquilo que você é. Então, quando você perceber que tudo isso que você constrói, você pode destruir. E tudo isso pode ser transformado numa outra verdade e numa outra realidade, é quando você percebe, então, que a vida é um processo pedagógico de ensino e aprendizado. E que você está aqui, realmente. Você pode passar por ela navegando de forma cega, ou você pode realmente observar, questionar, mas tem que saber questionar, porque se você não tiver conhecimento para questionar, você tira o valor das coisas e você vai ficar perdido também. Então, né? Então, aí você vai procurar por Deus, né? Procurar por Deus, procurar por alguém. Você não tem que procurar por Deus, porque Deus não está perdido. Quem está perdido é você. Deus está encontrado, tá? Então, tem que procurar por Deus. Deus não está perdido. Não se procura Deus, porque Deus não está perdido. Quem está perdido é você. Você que está procurando por Deus, não é? Não é dizer que Deus precisa ser procurado. Não tem nada a ver com isso. Então, dentro daquilo que nós falamos hoje, você tem, então, a sua referência de natureza, a sua referência de essência e a sua referência de processo. A sua referência de natureza, de essência, é onde estão aquilo que representa a sua conexão com o próprio universo, com a sua força de realização. É lá onde está a sua alma. É lá onde você vai se conectar com o universo e você vai expandir. E isso eu ensino no High Connection Experience, que tem a ver com o podcast High Connection aqui, mas é uma imersão de 2 dias comigo, que vai acontecer agora dia 2 e dia 3, lá em Porto Alegre. Fevereiro eu vou estar pela Europa, também fazendo High Connection. Veja aí qual é a cidade que você está. Eu trabalho para grupos fechados de 20, 30 pessoas. Se você quiser organizar um grupo legal, eu faço a minha dinâmica, fico 2 dias com vocês, numa imersão incrível de você gerar a consciência de tudo isso
que eu falei para vocês aqui e muito mais, porque é despertar o poder da força Vortex, despertar o seu poder de realização, despertar essa força criativa e espiritual que você possui, mas não de uma forma dogmática, não ficar num não, de você perceber que você tem que estar consciente do processo, porque na espiritualidade tudo é uma grande consciência, tudo é uma grande mente, tá? Então tudo funciona de uma forma muito organizada e muito bem estruturada, ok? Então me acompanhe aqui, né, no meu canal do YouTube, dê o seu like, tá bom? Eu estou em imersão, né, nesse fim de semana no meu curso High Connection aqui de São Paulo, né? Por isso está essa transmissão para você no nosso podcast de hoje. Mas eu super adoro os comentários de vocês. Eu leio todos os comentários, né? Às vezes não dá para eu responder a tudo, mas pelo menos um likezinho no seu comentário eu sempre dou, procuro dar, tá bom? Então faça os seus comentários. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Vamos replicar esses processos, tá bom? E continue me seguindo. Coloque o sinozinho. Todo domingo, 18 horas, horário de Brasília, estamos aqui com uma transmissão exclusiva, gerando uma high connection, uma conexão de você com o universo e com a vida, com a sua essência e com o sentido da sua própria existência. Muito obrigado pela oportunidade e até o próximo domingo. Até mais. E vejo amor em ti e aprecio o que vejo.